Não, 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 não. Ela não estava apenas confinada fisicamente. Não. Sua alma também estava acorrentada. Isso foi o que uma especialista em sociologia criminal disse sobre o caso, que eu vou contar para você. Dos anos 1990, uma garotinha chamada Fusako Sano era só mais uma jovem japonesa que estava cursando o ensino fundamental. Porém, um dia ela atravessou o caminho de um terrível criminoso. A mocinha estava no lugar errado e na hora errada. Como sempre. E, infelizmente, isso colocou em jogo a sua liberdade. Fusako Sano tinha apenas 9 anos de idade e morava em uma pequena cidade do Japão chamada Sanjo. Aparentemente, a cidade é bem tranquila, famoso por ser cercado por florestas e montanhas. O município acabou ficando conhecido também por este terrível crime. Um dia, Fusako saiu da escola e foi até um campo da cidade para assistir uma partida de beisebol. Ao terminar o jogo, ela estava voltando a pé para casa. No Japão, principalmente em pequenas cidades, é comum as crianças irem e voltarem à escola sozinhas. Algumas delas a pé, outras preferem bicicleta. Mas nesse dia, 13 de novembro de 1990, Fusako caminhava sozinha para casa, quando foi abordada por um homem muito estranho. Infelizmente, ninguém viu esse momento em que Fusako foi abordada. Esse homem era Nobuyuki Sato, nascido em 1963. Ele vivia em uma cidade vizinha a Sanjo, chamada Kashiwazaki. Tinha uma vida cheia de privilégios. Seus pais possuíam uma excelente condição financeira e, pelo fato de ser filho único, ele costumava ganhar tudo o que pedia para os pais. Porém, havia alguns detalhes sobre essa família que a tornava diferente. Tanto o pai quanto a mãe de Nobuyuki tinham problemas mentais e frequentemente visitavam hospitais. Por isso, ele costumava sofrer bullying na escola. Depois de terminar o ensino médio, o rapaz conseguiu um emprego em uma fábrica de peças automotivas. Um fato curioso foi a mania que Nobuyuki herdou do pai. Eles eram simplesmente obcecados por limpeza. Tanto que era comum vê-los lavando a casa e seus carros. Um dia, quando estava indo para o trabalho, Nobuyuki se enroscou em uma teia de aranha que estava em uma árvore. Para qualquer pessoa, isso pode não significar nada. Mas, para Nobuyuki, que era obcecado por limpeza, isso o deixou traumatizado. Ele voltou para casa e nunca mais quis saber de procurar emprego. Em 1989, depois que o pai de Nobuyuki morreu, ele começou a ficar cada vez mais violento. Segundo o que os vizinhos relataram para a imprensa local, era comum ver o jovem quebrando portas e janelas da casa. Certa vez, a mãe dele foi vista com um olho roxo e dezenas de hematomas pelo corpo. Além do comportamento violento, sua obsessão por limpeza o fez evitar fazer contato com qualquer outra pessoa. A mãe dele chegou a denunciar as agressões, mas as autoridades nada fizeram. Em 1989, antes de sequestrar Fusako, Nobuyuki tentou raptar outra garota, mas um professor flagrou a tentativa de sequestro e chamou a polícia. Ele foi preso e condenado por tentativa de sequestro. Porém, como não tinha antecedentes criminais, o homem ficou apenas 1 ano na prisão. Foi então que no dia 20 de novembro de 1990, ele viu Fusako andando sozinha pela rua e a sequestrou. Usando uma faca, ameaçou a garota, a colocou no porta-malas do carro e dirigiu até sua cidade. Nobuyuki, que vivia no cômodo que ficava no andar mais alto da sua casa, levou Fusako para o quarto, onde a deixou amarrada, vendada e amordaçada. Ele sabia que a mãe não iria perceber a presença da menina, até porque ela estava proibida de entrar no quarto. Depois das coisas se acalmarem, Nobuyuki disse a Fusako que ela iria viver com ele dentro do quarto.
E que se ela tentasse gritar ou fugir, ele iria matá-la e jogar o corpo no mar. Ao mesmo tempo, os pais de Fusako procuravam desesperadamente pela filha. A polícia montou uma equipe para fazer as buscas. Depois de procurar por Sanjo, estenderam as buscas pelas cidades vizinhas, mas sem nenhum sucesso. Para você ter uma ideia, mais de 20 mil cartazes com a foto de Fusako foram espalhadas pela região. E mesmo assim, a polícia não encontrou nenhuma pista. Muita gente achava que a garotinha tinha sido sequestrada pela Coreia do Norte. Isso porque, na época, existiam vários casos de crianças que tinham sido sequestradas e levadas por agentes da Coreia do Norte. E pelo fato de não terem pista de Fusako, essa poderia ser uma possível explicação, não é? E assim como acontece em muitos casos, surgiram diversas pessoas dizendo ser o sequestrador. Isso só piora a situação, pois até a polícia descobrir que se trata de uma brincadeira, de uma piada, leva muito tempo e esse tempo fica perdido. Dias depois, a equipe de busca foi reduzida e no Natal daquele ano, as autoridades desistiram de procurar por Fusako. Apesar do fim das buscas, a polícia continuou investigando o caso, mas sem pistas de que o sequestrador fosse Nobuyuki. O curioso é que, apesar de investigar todos os criminosos sexuais da região, Nobuyuki não estava nessa lista. Como já tinha uma tentativa de sequestro, ele era um potencial suspeito. Mas talvez por incompetência, ninguém o investigou. E sem pistas de onde a garota poderia estar, ela ficou por longos 9 anos e 2 meses sendo torturada por Nobuyuki. E os detalhes das torturas mostram o quanto o sequestrador era cruel e desequilibrado. Nos primeiros 3 meses, Fusako ficou o tempo inteiro com os pés e mãos amarrados. Sempre que ela ao menos pensava em fugir, ela era espancada. Choques, socos, chutes, isso era uma coisa comum. Quanto à refeição, ela costumava comer uma vez por dia, geralmente sopa instantânea. Depois de 6 anos trancada naquele quarto, Nobuyuki percebeu um hematoma na perna de Fusako e deduziu que ela poderia estar se tornando diabética. Por isso, ele passou a dar a ela uma porção de arroz em sua refeição diária. A desnutrição da garota era tanta que ela desmaiava constantemente. Ela passou de 46 quilos para apenas 38. Com o passar dos anos, Fusako se tornou extremamente obediente ao sequestrador. As torturas e ameaças funcionaram, pois a menina tinha medo de tentar escapar. Porém, as coisas começaram a mudar quando a mãe de Nobuyuki fez novas denúncias do filho. Depois que ele passou a espancar e dar choques na mãe com mais frequência, ela, mais uma vez, pediu ajuda para a justiça. Se antes as autoridades não tinham dado atenção, no dia 28 de janeiro de 2000, 7 médicos e profissionais da saúde fizeram uma visita à casa de Nobuyuki. Os médicos, acompanhados de policiais, foram adentrando a casa. Quando entraram no quarto de Nobuyuki, ele teve um ataque de raiva. O criminoso foi sedado pelos médicos e levado para um hospital. Nesse momento, a garota que tinha sido sequestrada há 9 anos finalmente foi encontrada pela polícia. Ela estava magra, fraca, e quando deu seu nome para as autoridades, todos ficaram surpresos ao perceberem que ela era a menina que estava desaparecida desde 1990. Enfim, terminava o sofrimento da família de Fusako. Nobuyuki, apesar dos seus advogados terem afirmado que ele era mentalmente incapaz de responder por seus atos, foi acusado de sequestro, agressão e prisão de Fusako. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. Em 2015, então com 52 anos de idade, Nobuyuki foi
colocado em liberdade. O homem mudou de nome e também de cidade e passou a viver em um centro residencial de governo para pessoas mentalmente incapazes. Ele morreu em 2017. Já a vida de Fusako Sano nunca voltou ao normal. Após sair do cativeiro, ela apresentava comportamentos de criança, com uma idade mental muito atrasada. A mulher sofreu com um transtorno de estresse pós-traumático e teve problemas físicos e mentais. Atualmente, ela tenta levar uma vida normal. As últimas notícias sobre Fusako Sano dizem que ela estava trabalhando na plantação de arroz da família. E apesar de ter problemas de socialização, de vez em quando, ela ainda assiste a jogos de futebol e ama fotografia. A polícia japonesa foi duramente criticada por causa do sequestro. Foram 9 anos de descaso. Como eu disse, Nobuyuki já tinha passagem pela polícia e deveria ser incluído na lista de suspeitos. Mas por algum motivo isso não aconteceu, o que custou 9 anos de liberdade e a saúde mental de uma garota inocente. Lamentável, não é? Bom, esse foi o caso de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Combinado. Abraços.